Ainda debaixo dessa presença, debaixo dessa unção de Deus, quero pedir para você curvar a sua cabeça. Vamos entregar esse tempo a Ele, amém? Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Ah, Senhor. Às vezes nós parecemos crianças, né, papai? Que precisamos tanto de atenção. Às vezes nós chamamos a sua atenção de forma errada. Mas tudo que nós desejamos é a sua atenção. É o seu olhar olhando para nós, como se isso já não acontecesse. Ah, papai, fala conosco através da tua palavra, porque eu sei que os seus olhos estão sobre nós, e a sua mão está estendida sobre o seu povo. Fala conosco hoje, crava a tua palavra nos nossos corações, que não seja eu a falar, mas o teu Santo Espírito, Senhor. Enche a minha boca e conduz esta palavra da maneira que o Senhor desejar, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 46, Salmo 46, eu vou dar destaque nele, mas eu quero que a gente leia ele inteiro, amém? Todos abriram? Amém? Glória a Deus ou misericórdia? Quê? Amém. Então vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã, e as nações se embravecem, os reinos se movem, e ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. Repita comigo: o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos continuar lendo. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra, porque Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Eu vou dar ênfase ao final do texto, mas eu quero começar falando do início também. Este salmo é um salmo para quem vive passando certos tipos de guerra. Se você está no momento da sua vida de transição, se você está no momento da sua vida de batalha, se você está no momento da sua vida onde você tem sido afrontado por certas situações, se você tem passado momentos na sua vida que você tem sido confrontado a mudanças, você precisa declarar esse salmo algumas vezes durante o dia. Se você é alguém que o diabo tem decretado guerra todos os dias na sua alma, se
as afrontas têm batido na sua porta todos os dias. E quando eu digo quando as afrontas batem na nossa porta, eu não estou falando apenas de situações externas, mas eu estou falando daquelas situações que marcam a nossa alma. Aquela guerra interna que Paulo diz, tremores por dentro e temores por fora. Sabe aquele momento que a sua fé está sendo colocada à prova? Aquele momento que você precisa ter certeza de que Deus está com você. Este salmo é um salmo que nos fortalece. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas Martinho Lutero, ele escreveu aquela música, Castelo Forte, baseado no Salmo 46. Castelo Forte, né, o nosso Deus. Eu estou lembrando da versão que a gente cantava aqui, no Zoe. E eu quero começar esse texto dizendo para você o seguinte, que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o Deus que você pode correr para Ele quando você tem problemas. Ele é o Senhor que não está escondido, esconde a sua face daqueles que o buscam e daqueles que precisam dEle. Ele é o Senhor que nos faz estar em lugar seguro. Por isso, se você está num tempo da sua vida onde muitas dúvidas estão batendo na tua porta, do teu coração, se você é uma pessoa que está sendo afrontada por coisas que Satanás tem lançado na sua mente, dizendo, Deus não tem como mudar a minha história, Deus não tem como me libertar, Deus não tem como mudar esse cenário, porque eu estou vivendo um tempo de caos na minha vida. Eu quero declarar e decretar hoje sobre a sua vida, que Deus está declarando guerra, para que essas situações da tua vida comecem a encontrar um destino diferente do que você tem vivido. O nosso Deus é um lugar seguro, é o lugar onde nós podemos nos esconder quando tudo dá errado. É o lugar onde nós podemos nos esconder quando nós queremos fugir de nós mesmos. Você já esteve nessa fase que nem você se aguenta? Já? Ou você é tão santo que nunca passou por isso? Que você está naquela fase que nem você mesmo se aguenta, que você percebe o quão você se tornou amargo ou amarga, que você não se aguenta porque o que sai da tua boca é só palavra de derrota, você não consegue enxergar coisas boas no meio do caos. Você olha ao seu redor e você acha que Deus parou de escrever a tua história. Você acha que de alguma forma você estacionou, você parou no tempo. Eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã. Deus não deixou de trabalhar na sua vida. Ele está trabalhando na sua vida. Ele está se movendo, ainda que você não veja, ainda que você não sinta. O Senhor Todo-Poderoso, Ele não perdeu o controle da tua história. Ele é o nosso lugar de refúgio. É o lugar onde nós encontramos conforto. É o lugar onde nós encontramos consolo. É o lugar que quando bate o desespero e nós não sabemos para onde ir, nós percebemos que é um lugar onde nós podemos nos aninhar, estar ali nos braços dele e saber que tudo vai ficar bem. Ali é o lugar onde, ainda que as coisas não pareçam que vai haver mudanças, ele acalma todas as tempestades do nosso coração. Eu quero começar esse texto dizendo para você que existe um lugar que você precisa correr. Existe um lugar que te espera no meio da guerra. Existe um lugar que você pode ir no meio das afrontas, no meio da humilhação, no meio da revolta, no meio de onde as coisas você não tem mais controle de nenhuma delas. Há um lugar onde você pode se esconder em Deus. E há um lugar onde você vai estar seguro. E este lugar está disponível a todos nós.
Às vezes nós criamos, porque nós não estamos sentindo quando oramos, Deus não está falando conosco de uma forma direta, porque nós queremos uma resposta específica. Nós achamos que Deus, de alguma forma, não está olhando para o nosso coração. Foi o que eu falei agora há pouco. Satanás tem usado uma arma muito, muito, muito eficaz no meio do povo de Deus. Ele tem colocado nos nossos corações uma sensação de que Deus não está nos vendo mais. Que o Senhor não nos ama da maneira que nós achávamos que somos amados. Por quê? Porque está demorando muito para algumas coisas serem liberadas, eu não estou conseguindo sentir, eu não estou conseguindo ouvir Deus. Eu não estou conseguindo mais crer naquilo que Ele disse que faria na minha vida. E eu quero começar desmascarando isso sobre a sua vida. O Senhor, Ele é o seu refúgio e Ele é a sua fortaleza. Quando você se esconde nele, tudo. Obrigado, meu filho, vejo que tu és profeta, foi usado, hein? Tudo que nós não sabemos lidar, há um lugar que nós encontramos resposta. Esse salmo é um salmo que nos faz lembrar, é uma resposta e nos faz lembrar daqueles momentos da nossa vida que a gente fala para Jesus: Jesus, você não está me vendo mais. Quando é que isso vai passar? Quando é que a minha história vai mudar? É aquele momento da nossa vida que Deus está nos desarmando, mas a gente quer continuar a ficar armado, porque a gente cansou de certas situações, de repetições na nossa vida. E eu quero começar te dizendo que toda mudança exige um posicionamento. Toda mudança exige um posicionamento. Talvez o posicionamento que você precisa ter hoje, nesta manhã, é o posicionamento de realmente mergulhar na presença de Deus e parar de dar desculpas. E parar de ficar colocando como se Deus fosse um problema, como se Ele não fizesse uma mudança na sua vida, quando na verdade Ele só está esperando que você se posicione para que algumas coisas mudem na tua vida. Talvez haja áreas da sua vida que não foi o inferno que decretou guerra sobre você, mas foi você que procurou uma guerra, porque você procurou um problema e agora para sair dele está difícil. Nem sempre os problemas que aparecem na nossa vida são provocados por situações externas. Muitas vezes nós não percebemos, mas nós provocamos certas situações dentro da nossa vida. E é difícil reconhecer. Mas nenhuma mudança vem sem posicionamento. O que é que precisa mudar hoje na tua vida? Será que tem algo que quando eu pergunto isso vem na ponta da tua língua? Que você entende que isso precisa passar, que isso precisa ser liberado, que isso precisa mudar na tua história? E qual tem sido o seu posicionamento? Porque quando eu comecei a falar, nós vamos entrar agora no mês, que um mês vai ser de oração, outro mês de oração de madrugada, outro mês nós vamos orar, fazer jejum, outro mês, na outra semana nós vamos estar aqui. Teve umas carinhas dizendo: não, Deus, de madrugada não. Não. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos um crente acomodado. Nós nos acostumamos a sermos um crente que só reconhecemos que Deus é Deus da nossa vida quando tudo vai bem. Se você só se sente amado se tem dinheiro na conta, se não está no vermelho. Você só se sente amado se Deus atendeu a oração que você está fazendo. E eu quero te dizer que nem sempre quando tudo está dando certo, você está no centro da vontade de Deus. Às vezes é nas tempestades que nós percebemos que nós estamos com Deus. Porque é naquele momento mais difícil da sua vida que nós entendemos que não tem para onde correr. E a gente aprende a abraçar Ele numa força, gente, que nem vento faz a gente soltar Ele no meio da guerra. Talvez os momentos que você mais conheceu a face de Deus, não foi quando Deus executou uma promessa na sua vida, foi quando você precisou dEle. Sabe por quê? Não é o tipo de relacionamento que Deus quer com você.
Ele não quer que você precise dele para amá-lo. Ele quer que você o ame em todas as estações da sua vida. Ele quer que você confie em todas as estações da sua vida. Mas nós só sabemos nos lançar quando precisamos. Nós só sabemos mudar quando aquela conversa difícil acontece. Nós só sabemos mudar quando a crise bate na nossa porta. Aí nós lembramos que precisamos jejuar, nós lembramos que precisamos orar. Quando nós entendemos que não podemos fazer nada sem Deus. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Quando nós estamos com Ele, ainda que o inimigo tente nos atacar, nenhuma investida dele atinge o alvo do nosso coração, como se nós estivéssemos fora da fortaleza. Eu já passei por situações que o pessoal do escritório chegava assim, quando a Rô souber disso, ai. Aí elas chegam tudo cheio de dedo, para falar, Roberta, Rô, eu preciso te contar uma coisa que está acontecendo. E olha, o couro aqui está grosso. O couro aqui está grosso, que tem hora eles começam a falar, eu falei, isso? Isso aí é um blefe do diabo. Isso aí não vai acontecer não, mas é certeza, a gente ouviu, a gente falou e não sei o quê. Gente, não vai ter coragem, o diabo não vai fazer isso não vai usar essa pessoa não vai fazer isso não, sabe por quê? Porque isso é blefe. Quanto mais você se torna experiente nas guerras, você entende quando um barulho é real de guerra e quando o diabo só quer roubar o seu coração e te distrair. A gente não só se distrai com coisas boas, a gente se distrai também com rumores de guerra. Toma cuidado, como você tem visto algumas situações na sua vida, é rumor ou é guerra? Porque às vezes o diabo ele lança ruídos de que uma tempestade está chegando e é só um trovãozinho. Já aconteceu naquele dia, eu pelo menos dou muito gafe com isso. Falei, Rogério, acho que vai chover. Olha aí o tempo como é que está virando. E o Rogério falou, não tem nada não, acho que não vai chover não. E geralmente ele é que acerta, eu sou a dramática da história. Porque não chove mesmo, tudo está dando um indício, fez até aquele barulho de trovão aquele dia, mas não caiu nenhuma gota. E às vezes o diabo, ele trabalha assim conosco. Ele fica fazendo situações parecer que Deus não está no controle. Ele faz parecer que Deus não está trabalhando e que algumas coisas não estão mudando na tua vida. Ele prepara cenários dizendo que algumas situações jamais mudarão. Mas são tudo mentira, porque Deus está no seu sublime trono, trabalhando, e o que Ele estabeleceu, ninguém pode mudar. Eu quero que você vire para a pessoa do seu lado, coloque a mão no ombro dela e diga assim, você compreende que há uma palavra de Deus sobre a sua vida? Então para de boicotar Deus. Há uma palavra sobre a sua vida. E Deus vai cumprir cada uma delas. Este é o ano de Josué. Esta palavra está sobre nós, nós prosseguimos avançando. É complicado quando a gente avança e tropeça. É complicado quando a gente avança e não está vendo conquista. Mas eu quero te dizer que nós estamos prosseguindo. Não são números, não são situações que vão impedir de Deus cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Então, se posicione. Coloca um vigia no teu coração. Quando começar a aparecer um terremoto dentro da tua alma, dizendo, não vai dar certo, não vai acontecer, você vai falar assim, alma, aquieta minha alma, toca lá. Põe lá, aquieta minha alma, faz ela se aquietar. Porque tem hora que a nossa alma é que atrapalha o mover de Deus sobre nós.
Nós precisamos nos posicionar como igreja nesses últimos tempos, porque eu vou dizer uma coisa, você pode acreditar ou não, mas Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Há sinais na terra, tudo o que você quer saber está começando a acontecer, está na Bíblia. Você pode achar que é uma historinha para dormir, mas não é. O Senhor já avisou pela palavra de Deus o que iria acontecer nos últimos tempos. E coisas que nós achávamos que nunca ia acontecer, já está acontecendo. Então, Deus vai ter pressa de cumprir promessas na sua vida. Ele tem pressa de executar aquilo que Ele quer fazer na sua história. Só que não adianta nada você receber tudo que Deus prometeu e perder a sua vida. E perder a sua alma. Eu não sei porque isso nem está na minha palavra, mas Deus está mandando falar. Há pessoas aqui que precisam começar a se posicionar. Se posicionar como filho de Deus. Você nunca vai entender algo se você não procurar conhecer. Ah, mas eu não entendo a Bíblia. Você passa quanto tempo com ela para entender? Ah, eu não entendo o que pregam, mas como que você se dispõe a ouvir e entender o que está sendo pregado? Ah, eu não concordo com isso, mas você foi lá para a Bíblia, você foi buscar de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que nós viramos uma igreja que se preocupa muito com o seu umbigo e não se preocupa mais com as pessoas lá fora. Nós nos tornamos uma igreja que se a nossa conta não está paga, a gente quer sair, não, fica desanimado e não vai para a igreja. Que igreja Cristo está esperando vir buscar a noiva? Qual a noiva que Ele vai encontrar? Nós precisamos nos posicionar. Aquele que não entende precisa começar a buscar, compreender. Aquele que não busca precisa começar a buscar. Aquele que não entende precisa buscar entendimento das coisas. Aquele que está preso em pecado precisa desejar verdadeiramente ser liberto. Ah, pastora, mas eu quero ser liberto. Às vezes a gente não quer ser liberto, a gente gosta do pecado. Às vezes a gente não quer ser liberto, a gente gosta do pecado. Na primeira oportunidade que tem, a gente corre para ele. Na primeira oportunidade que tem, a gente deseja Ele. Na primeira oportunidade que tem, a gente faz de tudo para viver aquilo. Então, você ainda não odeia o pecado. Você ainda está tão ligado àquilo, que você não percebeu que você precisa pedir para Jesus. Jesus, arranca isso do meu coração, porque eu amo aquilo que eu não deveria amar. Não sei porquê, mas Deus começou a falar que há pessoas aqui que precisam começar a se posicionar. Ah, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Gente, qual a pessoa que concorda com tudo na vida? Me fala. Você trabalha no lugar 1 ano, 2 anos, 3 anos, no terceiro ano, porque eu estou falando, estou chutando alto, mas geralmente na primeira semana você já começa a ver coisa que você não concorda. Você está no trabalho, você já começa a achar que a gestão não é boa, que o emprego não está bom. Você começa, você vai na família, você não concorda como os pais criam os filhos. Aí você decide que você não vai criar os seus filhos da maneira que você foi criado. Você vai para uma igreja, aí a pastora tem uma visão, mas quando você tiver a sua igreja, você vai fazer diferente, porque a gente sempre acha que a gente vai fazer uma coisa diferente do outro. Então, tudo na vida vai ter uma área que você não concorda. Com meu marido, às vezes a gente tem umas DR, que eu não concordo com tudo que ele fala, ele muito menos comigo ainda, que eu sou a pirada da casa. Quem me traz senso é ele. Então, você vai sempre ter um ponto dizendo que não concorda com alguém ou com alguma coisa. O problema não é esse. Você só não pode discordar do que a Bíblia diz. Porque com Deus a gente não dá para ter jogo de braço. A gente perde. Você pode não entender o que a Bíblia diz, por isso que não caiu no seu coração. Mas quando você começa a estudar e ver o que ela está dizendo, você começa a entender que aquilo que Deus diz sim é bom e aquilo que Deus diz não é para nos proteger. Mas vamos lá. Vinde contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra, porque Ele faz cessar as guerras até
o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Eu quero dizer uma coisa para vocês hoje, que desde a semana passada eu estou sentindo uma guerra no mundo espiritual, mas não é uma guerra de arrancar você do propósito, é uma guerra de conquista, é uma guerra de liberação, é uma guerra de avanço. E nós só conseguimos avançar, conquistar e viver certas coisas na nossa vida se nós nos posicionamos como um bom soldado que sabe lutar. Então, aqui o Salmo está dizendo, eu estou chamando vocês para verem aquilo que Deus vai fazer neste tempo, e o que Ele está provocando sobre a terra. E eu vou dizer algo muito sério, dias difíceis estão chegando sobre a terra. Você quer queira, quer não, dias difíceis estão chegando sobre a terra. E sabe quem vai ficar guardado? Aquele que sabe ir no lugar do refúgio secreto e na fortaleza em Deus. Porque mesmo em tempos difíceis, eu tenho certeza que Deus vai guardar aqueles que são dele. Nós, aqueles que entendem, que buscam a presença, não serão confundidos nesse tempo. Aqueles que buscam a presença, estão buscando a Deus, não serão enganados nesse tempo. Mas você precisa entender que não dá mais para brincar de evangelho. É tempo de você fugir da aparência do mal. É tempo de você sabe que aquele lugar é o lugar da queda. Muda o caminho. Pega o carro e não passa por aquela rua. Você sabe que aquela palavra mal colocada vai começar um inferno dentro da tua casa. Não queira ter razão. Evita certas situações. Porque minha mãe falava uma coisa, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E posso ser sincera? Muitas vezes nós não estamos preparados para essas conversas maduras. Porque quando a gente começa a falar o que a gente acha, e a pessoa retorna a conversa, a gente percebe que a gente não era aquilo que a gente achava que era. Fala para a pessoa do seu lado, mas isso não é com você, é com outra pessoa. Vinde e contemplem as obras do Senhor, porque Ele faz cessar as guerras. Ele quebra o arco e corta a lança e queima os carros de fogo. E é esta palavra que eu quero começar a me dedicar a você. Antes disso, eu quero ler só uma frase que eu separei do Spurgeon, que eu achei demais. Nós percebemos o que carregamos em Deus quando tudo aquilo ao nosso redor falha e nós entendemos que Deus é tudo o que nós precisamos. Então nós precisamos entender que os montes vão ser abalados, muitas coisas vão acontecer, mas Deus é aquele que governa e reina a nossa história. E tudo que Ele diz ao nosso respeito vai se cumprir. Quando nós usamos essa palavra, nós dizemos toda a parte boa, é ou não é? Você lembrou da promessa, não lembrou? Você lembrou daquilo que Deus disse um dia para vocês, que te diga o que vai acontecer, é ou não é? Mas a promessa de desobediência também vai acontecer. Tudo na palavra de Deus, não é só o que você quer vai acontecer. Aqueles que não andam diante da palavra de Deus também vão acabar colhendo da semente que lançam. E Deus hoje está dando uns alerta dizendo assim, eu quero cessar essas guerras na sua vida. Hoje eu quero acabar com certos tipos de guerra que você está enfrentando. Eu quero despedaçar, eu quero quebrar o arco, eu quero quebrar a lança, eu quero queimar os carros de guerra. Em algumas versões diz queimar os escudos. Eu quero estabelecer um novo tempo na sua vida. Então o Senhor está dizendo o que para você? Que Ele vai se levantar como o Senhor dos exércitos. Ele vai se levantar como aquele que vai à frente da batalha. Ele tem a estratégia certa de derrubar os inimigos. Eu quero declarar nessa manhã que todos os inimigos que têm nos afrontado, que têm declarado sobre a sua vida, que você não vai ver a sua família convertida, que você não vai ver a libertação dentro da sua casa, que você não vai ver uma mudança real financeira,
que Deus não vai cumprir o seu chamado na sua vida, eu quero declarar que vai começar a ruir mesmo, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor está dizendo o seguinte: quando nós lemos esse texto, a maioria das pessoas associam a Reis 19, que diz que quando Senaqueribe afronta o povo de Deus, quando ele afronta o povo de Deus, dizendo: olha, as 10 tribos eu já tomei, agora vai ser você. E ele fala na mesma linguagem, dizendo, afrontando, até que o rei rasga suas vestes, se humilha diante de Deus. E Isaías chega diante dele e diz, tem uma palavra dizendo, aqui eles não vão entrar. E aí o Senhor libera um anjo, repita comigo, um anjo. Repita comigo, basta um anjo, que feriu 185 mil soldados. Você tem noção do que é isso? Um exército acampado para decretar a derrota de um povo de Deus. E Deus manda um anjo. E ele destrói 185 mil soldados. Quando amanhece, só havia cadáver naquele lugar. Porque há guerras que é do Senhor, não é sua. Há guerras que não é você que tem que lutar, é o Senhor que se levanta para lutar por você. Há guerras que Deus separa um anjo e ele chega lá e põe em ordem tudo. Eu acho que ele matou mais gente que tinha fora do que tinha dentro daquela cidade. Que eu acho que não devia ter 185 mil pessoas naquela cidade. Mas um anjo só acabou com 185 mil soldados. Tem coisa que se ouve, parece mentira, né? Parece que existe isso. Deus é capaz de mover isso. E a palavra de Deus para esse tempo é, arrumem a casa, porque eu vou derramar chuva. Arrumem a casa, porque é tempo de vocês receberem. Baixo tom. Sabe por que você está indo? Parece que você está chegando, de repente algo acontece e você não recebe. Está chegando, de repente vem aquele desânimo e você começa a achar que não vai acontecer, porque você tem deixado portas abertas na sua vida. Coloca a tua vida em ordem, porque Deus vai fazer a parte dele. Esta é a mensagem desta manhã. Coloca a tua vida em ordem, porque Deus vai fazer a parte dele. O que é que está te roubando de Deus? O que é que está te afastando de Deus? Porque a chuva que Deus falou que vai mandar, ela vai abranger todas as áreas da nossa vida. Vai ter financeiro? Vai ter, mas posso ser sincero? O Paulo me mandou uma mensagem que mexeu comigo, fiquei remoendo aquilo, Paulo. Fiquei remoendo aquilo. Nossa, ele me mandou uma mensagem esses dias, que é melhor azeite do que pó de ouro. Quando ele escreveu aquilo para mim, mas me deu um temor e um tremor. Que tudo bem, né? Falapada também, mas assim, mas é melhor mesmo. A gente está falando de chuva de Deus, mas eu posso dizer que seja uma chuva espiritual tão grande, que vai mudar tudo aquilo que você estava pensando em fazer, de construir sobre a sua vida, né, meu amor? Então, nós precisamos entender que onde há autoridade, há unção, há óleo, geralmente há prosperidade. Porque é tempo de avanço. Onde você pode ver ministérios que manifestam muitos sinais, prodígios e maravilhas, são ministérios prósperos. Porque vai atraindo outras coisas. Mas o que acontece? Qual que é o primeiro foco? O óleo, não o ouro. E infelizmente, eu falo com tristeza, porque às vezes Deus já me puxou a orelha também. A gente ora mais pelo ouro do que pelo óleo. Muito mais pelo ouro do que pelo óleo. Senhor, e aquela porta que não abriu? E o dinheiro que não entrou?
e não sei o quê. E às vezes a gente esquece de orar: Senhor, eu preciso tanto da tua presença. Senhor, eu quero tanto ser marcado com óleo. Eu quero ter uma experiência de verdade com você, Jesus. Jesus, eu acho que eu te conheço e de repente eu estou vendo que eu não te conheço. Sabe, eu quero te conhecer. Quando foi a última vez que você orou ao Senhor dizendo isso? Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, eu quero ouvir as batidas do seu coração. Eu quero que o Senhor sussurre, eu quero ser seu melhor amigo, eu quero ser sua melhor amiga. Divide comigo o que o Senhor quer fazer nesse tempo. Divide comigo o que o Senhor quer que eu faça. Divide comigo o que o Senhor está para fazer nessa nação. O que o Senhor está para fazer naquela igreja. O que o Senhor está para fazer naquele bairro. O que o Senhor está para fazer com a minha casa. Divide comigo, Senhor. Nós somos um povo que ora muito mais por dinheiro no bolso do que azeite na cabeça. E nós precisamos entender que quando nós temos azeite na cabeça, o inferno não pode nos parar. Quando nós temos azeite na cabeça, o inferno não pode nos parar. Quando nós temos azeite na cabeça, toda hora você está desanimado, toda hora você está desanimada. Ai, pensei que ia acontecer, agora não aconteceu. Ai, tô mal, está faltando azeite. Vai buscar azeite. Ah, mas pastor, essa semana foi muito difícil, a minha alma ficou agitada, fiquei desanimada, por isso que eu não vim no culto semana passada. Eu quero te dizer uma coisa: faltar no culto não vai mudar a tua história. Melhorou? Arrumou a casa? Ficar em casa ajudou? Pergunta para o seu irmão: ficar em casa ajudou? Não vai ajudar. Mudou a tua história? Não vai mudar. Tem guerras que nós precisamos enfrentar juntos como corpo. Ah, pastora, mas às vezes eu sentei aqui, você nem conhece a minha vida, e você não sabe o que eu estou passando, eu não compartilhei com você. Existe uma autoridade sobre o corpo de Cristo, que eu não preciso entender o que você está passando, mas quando você está no exército, aquele que te conhece sabe, e aí ele se move. Eu não preciso saber o que você está passando, mas quem precisa saber sabe. E Ele vai mover, e o fato da sua presença nos lugares que Ele quer, muda a tua história. Tua presença na igreja, tua presença no discipulado. Pastor, eu não tenho discipulado. Depois procura a gente, que se tem discipulado nessa casa. Vai fazer bem para você fazer parte de um discipulado. Eu estou desanimado, olha, fiz as contas aqui, o dízimo não vai rolar esse mês não. Aí do outro mês piora, no outro mês piora, no outro mês piora, e a pessoa não sabe por que quer abrir uma porta do inferno na casa. Porque Deus não muda princípio, gente. Não adianta. Você pode achar, e olha que eu já caí nessa também, de não dizimar para pagar a conta. Não adianta, nunca mais. Porque quando eu fui ver, meu Deus do céu, aí para restaurar você tem que dar chorando, porque você acha que vai faltar mesmo. Porque é fé. É fé. Às vezes a gente tem uma aparência de que a gente tem uma fé verdadeira, mas nós não carregamos tudo aquilo que nós achamos em Deus. Então é tempo de arrumar a casa, porque Deus está dizendo: o que eu prometi eu vou fazer, mas o que eu vou encontrar em você? Que coração eu vou encontrar em você? Eu estou vendo um coração sedento por azeite. Eu estou encontrando um coração apaixonado. Eu estou encontrando intercessores humildes na minha presença, que dobram o joelho todos os dias e que clamam a mim. Eu estou encontrando pessoas que antes de pensar que a porta do homem vai ser a solução, eu estou encontrando pessoas que falam: Senhor, você é a solução dos meus problemas, você é a resposta das minhas orações, você é aquele que vai abrir a porta, você é aquele que vai fechar a porta, você é aquele que estabelece cura. Será que você tem se posicionado assim? Porque Deus está falando assim: eu preciso do teu coração em ordem, porque eu vou lutar por você a partir de agora. O negócio vai ser comigo. Deus está falando isso nesta manhã, o negócio vai ser comigo. Mas eu não vou lutar por alguém que não sabe nem com que Deus quer andar. Ele luta pelo seu, fala alto, pelo seu. E ser seu povo é andar na presença dEle. Não adianta você falar: eu sou crente na igreja, e você ser um agente secreto 007 do inferno lá fora. Eu já vi
pessoas assim chegar para alguém e falar, você é crente? Gente, o pior tapa na cara é esse. Misericórdia, o hipo que fala misericórdia. Tem que acertar. Às vezes nós não percebemos, mas nós somos tão orgulhosos. E a palavra de Deus diz que Ele resiste ao orgulho. Aí você fala, por que eu estou passando sempre a mesma coisa? Vai ver que é o orgulho. Não pede ajuda. Não sabe que está para cair, fica brincando com o pecado. Ai, só dou uma espiadinha, só vou passar perto. Fica fazendo essas coisas. Você não está querendo ajuda, você está doido para cair, está achando que da sua força você vai vencer, não. Tem coisas que nós vencemos uns com os outros. Vira para a pessoa do seu lado e diga assim, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de você no corpo. Agora, o Senhor está falando nesta manhã, essas guerras serão minhas. Eu vou mandar anjos que destroem o que precisa ser destruído. Toda a resistência no mundo espiritual. Então aquela porta que não se abria, ela vai se abrir sim. Aquela conversão que não acontecia, ela vai acontecer sim. Porque não há coração difícil demais para Deus. Deus se manifestou para Paulo. Gente, Paulo perseguia a igreja. Paulo saía arrastando os cristãos, colocando em cadeias, até que Deus se manifestou a ele. Coloca a mão nos seus olhos e diga assim, eu vou ver a manifestação de Deus sobre a minha vida. E toda cegueira vai cair. E a palavra de Deus diz que Ele vai guerrear por nós. E a palavra de Deus diz que Ele vai quebrar o arco. Gente, não há flecha lançada sem arco. Já parou para pensar? Deus não está falando que Ele vai impedir uma flecha de te atingir. Que alguém vai lançar uma flecha sobre você e Ele vai pôr a mão poderosa dEle para te proteger. O Senhor está dizendo na palavra, eu vou quebrar o arco. Sem arco não há flechas. Sem arco não há ataques de longe. Sem arco, eles não atingem com velocidade o alvo. Deus está dizendo, a partir de agora essa guerra é minha. Posicione e faz a sua parte porque eu vou fazer a minha. Continue crendo porque eu vou me mover no meio do caos. Continue olhando na mesma direção porque sou eu que vou começar a abrir a porta. Faz a sua parte porque eu vou fazer a minha. Deus está dizendo, eu vou despedaçar todo o arco que estava contra a sua vida. Porque quem está com o arqueiro... Quando está com a flecha, ele sabe o alvo que ele vai atingir. Mas quem vai ser atingido nunca vê o arqueiro. Nem sempre vê o arqueiro. Você pode estar lá no campo e não está percebendo que o inimigo está querendo te atacar. Então, mas quem está querendo te atacar, ele viu exatamente onde você está. Ele sabe qual a flecha que ele vai lançar. E ele sabe como ele vai usar o arco para te atingir. Deus está dizendo, olha, ainda que o inimigo te veja. Ainda que ele tenha armas, eu estou despedaçando aquilo que ele tinha autoridade para te atacar. Eu estou despedaçando aquilo que poderia te atingir. Você não é mais um alvo do inimigo. Você não será mais um alvo do inimigo. E a palavra também do Senhor continua dizendo, eu vou quebrar a lança. A lança é uma arma que dá para ser usada tanto de perto como de longe. Não tão longe como a flecha, mas como de perto, como de longe, né? Mas a lança, ela tem uma coisa diferente. Quando ela atinge alguém, você geralmente não vê muito, a não ser que tire, você não vê muito sangue saindo. Por quê? Porque ela provoca hemorragias internas. A lança, ela faz você morrer aos poucos por dentro. Deus está dizendo, eu vou quebrar aquilo que tem te consumido aos poucos. Eu vou despedaçar as lanças que têm te matado aos poucos. Eu vou arrebentar, eu vou despedaçar aquilo que tem ferido e tem provocado em você morte interna lentamente. Aquilo que te fere por dentro.
As pessoas podem não ver o tamanho do estrago, mas o estrago está grande dentro de você. Deus está falando, eu vou romper essas lanças que vão matando, que vão consumindo você aos poucos, que vai consumindo você de preocupação, de tristeza, de angústia. Nós estamos vivendo em um tempo que nunca houve tantas pessoas angustiadas, desesperadas e tristes, como nós temos visto nos últimos tempos. Cris é psicóloga, pode falar melhor. Hoje, a maior doença não é câncer, é depressão. É pânico. E às vezes é duro você ouvir, mas é triste quando você vê uma pessoa passando por isso, e eu já ouvi. Porque falam que é uma dor que não passa, é uma angústia que não passa. É uma dor contínua, que vai matando as pessoas aos poucos. E esta é a doença do século hoje. Deus está dizendo, eu vou romper com aquilo que tem te matado aos poucos, que tem te consumido aos poucos, que está te destruindo aos poucos. E geralmente são coisas que nós damos legalidade. Deus está dizendo, nenhuma arma forjada contra vocês prosperarão. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. E o Senhor está dizendo, eu vou queimar os carros de fogo. Geralmente é quando aquilo é maior ainda, né? Esses dias eu estava, vou falar uma coisa ridícula, tá? Mas foi bem isso mesmo. Sabe quando você está jogando no celular, e aí eles sugerem joguinhos para você querer participar de joguinhos, comprar lá um negócio de joguinhos? Aí não sei, eu estava distraída conversando com o Rogério, eu comecei a jogar um joguinho lá, tão idiota, que pegava o dinheiro, aí você tinha dinheiro, você contratava empregado. Aí o empregado pegava os ovinhos, nem sei qual que é. E aí ia fazendo essas coisinhas assim. E aí você ia conquistando, eu só sei que eu fiquei uns 5 minutos naquilo, eu falei, por que eu estou jogando isso? E conversando, eu falei, nem gostei desse negócio, por que eu estou jogando isso aqui? Às vezes a gente não percebe, mas o que acontece? Nesse joguinho, tinha carros, se você avançava um nível, então você agora tinha carros, tinha equipe, tinha soldadinhos, porque é assim. Então Deus está falando assim, eu vou destruir coisas maiores do que vocês poderiam enfrentar. Eu vou queimar os carros que se levantaram trazendo medo. Eu vou destruir os carros que estão aparecendo, que parecem ser fortes. Eu vou destruir aquilo que parece ser mais poderoso do que você. Eu vou ser sincera para vocês. Quando Deus me deu essa palavra, eu não entendi que eu poderia ficar sossegada, mas eu entendi que eu preciso colocar em ordem algumas coisas na minha vida. Nós não podemos nos conformar com aquilo que o diabo diz que vai ser. Nós somos chamados, fomos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. E Jesus não nos chama para uma vida de sofrimento. Ele quer nos abençoar. E abençoar significa que todas as áreas da nossa vida nos fazem feliz. Nós somos um povo feliz. E a palavra de Deus diz aí na continuação do Salmo, que o Deus de Jacó, o Deus dos fracos, o Deus daqueles que são limitados, o Deus daqueles que não têm uma visão ampla das coisas, porque Jacó foi um homem que foi chamado de enganador. Porque ele queria tanto viver algo com Deus, que ele dava jeitinho em tudo. E há coisas na nossa vida que Deus não permite dar jeitinho. Mas está dizendo, este Deus, o Deus de Jacó, o Deus dos fracos, Deus daqueles que não têm força para lutar, o Deus daqueles que são imperfeitos, eis que te digo, o Deus daqueles que acham que não vão conseguir vencer certas coisas, este é o Deus que vai mudar a tua história. É uma palavra simples, mas é uma palavra de alinhamento. É tempo de posicionamento, de arrumar a casa. E a gente não consegue arrumar a casa.
Você não consegue estabelecer eu gastei demais, estou com o cartão de crédito estourado. Você vai primeiro vai ter que olhar para o teu coração para poder arrumar a questão do cartão de crédito. Onde eu estou errando? Onde eu estou gastando demais? Como eu estou administrando isso? Porque quando você cai nessa consciência que você fala, opa, você olha lá e fala, realmente, estou gastando muito no iFood. iFood rodou. Estou gastando muito com brusinha, rodou. Entendeu? Você começa a tirar aquilo que não é necessário. Mas para isso, você vai precisar avaliar qual é a situação. E por que você está gastando tanto? É a mesma coisa quando a gente tem que se posicionar. Tem pessoas que no processo de cura, Deus não pode dar um emprego, porque sabe que se a pessoa tiver dinheiro na mão, vai sair na vida louca. A verdade é essa, está na balada, usa droga. Aí Deus não pode dar mesmo, porque você não está pronto para receber aquilo que Deus tem. Tem pessoas que Deus não pode dar uma Ferrari, porque no primeiro poste vai bater. Acha que pode catar o carro e sair de qualquer jeito, que não existe regras no trânsito, só porque você está de Ferrari você está isento de algumas coisas, e não é assim. Há coisas que a gente não percebe, porque você é crente, você não pode viver certas coisas, e também não é assim. Quem diz que ser crente significa que a gente não vai passar certas coisas? Mas em tudo que nós vivemos e passamos, nós entendemos que isso gera crescimento em nós. Então, igreja, não dá mais para ser criança. Não dá mais para ser bebê. Não dá mais para dar desculpas. Tem que arrumar a casa. Só que quem sabe quanto a casa está bagunçada é a gente mesmo. Você olhando para vocês, estou vendo todo mundo uma bênção aqui, ó. Estou vendo nada errado ainda. Estou olhando para todo mundo, estou vendo todo mundo uma bênção. Estava na adoração, todo mundo, olha, tem gente chorando, tem gente entregue, tem gente, Mas Jesus sabe o que é que está bagunçado na casa de quem estava assim. Ninguém engana Deus. Olha, a gente gosta de uma roupa de vítima. Você vai contar a história para alguém do que aconteceu de ruim com você, você sempre é a vítima. É incrível, né? Não, você não sabe o que aconteceu comigo. Aí você fala tudo que a pessoa fez com você, mas você nunca fala o que você fez. É ou não é? É a parte que a gente quer esquecer. Na verdade, não é nem que quer esquecer, a verdade é que a gente não tem consciência mesmo do que faz. Então, você quer viver o que Deus tem para você? Você quer desfrutar do que Deus diz na palavra dele que é verdade? Nós precisamos agir como crentes maduros. Precisamos colocar em ordem a nossa vida. Como que eu começo colocando em ordem? Primeiro, crendo no que ele me disse. Crendo em quem ele é. Conhecendo quem Deus é. Segundo, não é porque você é um crente espiritual, que às vezes tem revelação, que não precisa ser dependente. Você precisa aprender a ficar de joelhos. Você tem que aprender a chorar enquanto ora. Você tem que aprender a pedir, porque você precisa receber do alto. Coloque a casa em ordem. Porque Deus vai começar a guerrear as suas guerras. Você não vai ficar mais tanto tempo de joelho orando para que a porta do emprego, para que a venda aconteça. Você vai começar a orar e vai falar, Senhor, eu preciso mais de azeite do que de ouro. Eu acho que a pior coisa, e não é porque eu sou pastora não, vocês prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Acho que a pior coisa para uma pessoa é você ganhar todo mundo e se perder. Esses dias no meu aniversário eu falei para Jesus, Jesus, eu só quero te pedir uma coisa. Não importa quantos anos eu vivo nessa terra, mas eu quero muito chegar no fim e saber que eu sou conhecida por você. Eu quero estar diante da tua presença e ele falar, Roberta, eu te conheço. Mas não é que ele me conhece, porque ele conhece todos os filhos, não, eu te conheço. Eu sei como é que você andou na minha presença. Eu sei como você me buscou, eu sei o que você está carregando, porque eu sei o que eu derramei sobre você.
Às vezes não é o tamanho, eu não quero chegar lá e dizer assim, chegar no céu e Jesus olhar para mim e falar assim, nossa, Roberta, te deu uma igreja de 10 mil membros, hein? Arrasou. Grande coisa. O Rogério vai ter perdido o cabelo e eu quero ficar com os meus. Não quero ficar careca, mulher careca não é legal. Então assim, não é isso. Prefiro chegar lá e ele me abraçar e dizer, você é a filha que me agrada. E como eu amo ouvir a sua voz. Como eu gosto quando você entra na presença. Como eu amo quando você tem os seus reteté lá no canto para me adorar. Parece uma doida com lenço. É ali, eu gostava. Gostava de você ali na doce que batia na direita, batia na esquerda. Desengonçada, é isso que eu gostava de você. Porque Jesus não se preocupa com perfeição, Ele se preocupa com corações puros. E o nosso maior desafio como igreja é ter um coração puro. Porque colocar a casa em ordem significa ter pureza no coração. E ter pureza no coração, a gente não vê maldade em tudo. Sabe, maldade em tudo. Passou, fez só assim para mim, sabia que ela não gosta de mim. Sabia que estava falando de mim. Você já começa a fantasiar. A pessoa só olhou torto porque está com o olho coçando. Enquanto passou na igreja. E você já está achando que pensou de você, falou de você, mexeu com você. A gente fantasia problema. Às vezes a gente fantasia problema. Toma cuidado. Toma cuidado com essas coisas. O que é puro, aos olhos do puro será puro. Quem tem o coração contaminado, quando olha, vê tudo contaminado. E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, primeira coisa, o Deus dos imperfeitos. Quem que é imperfeito aqui? O Deus dos fracos. Quem que é fraco aqui? Eu também estou nessa, estou nesse pacote. Este Deus está se levantando e dizendo hoje, sabe aquela guerra grandiosa que você está passando até agora? Você vai se posicionar porque a partir de agora eu vou lutar por você. A partir de agora eu estou movendo o mundo espiritual. A partir de agora a minha palavra não vai voltar vazia. A partir de agora os seus olhos vão começar a ver o meu trabalhar na tua casa. A partir de agora você vai ver eu tirando as pedras do caminho para você poder andar e conquistar. A partir de agora você vai receber armas novas, só para você dizer que tem, porque essa guerra é minha. Eu vou mover aquilo que os seus olhos não podem ver. Eu vou fazer ser real aquilo que parecia conto de fada. Eu vou mostrar para você que nas minhas mãos está toda a autoridade. Eu vou mostrar para você que o meu poder se manifesta. E a partir de agora as coisas que estavam retidas vão começar a ser liberadas. Comece a receber no seu lugar aquilo que você estava pedindo para Deus, aquilo que foi roubado de você. Deus vai começar a liberar. Deus está me mostrando contratos novos hoje. Eu não sei com que você trabalha, mas Deus está tirando de uma gaveta. Acabei de ver Deus tirando de uma gaveta um papel e uma caneta. Deus vai começar a liberar contratos novos. Checa darabastore candala darabalabacai. Requiachore candala darabalabasterianderebalamanás. Deus vai começar a encontrar aqueles que estavam perdidos. Deus vai curar quem estava andando manco dentro da igreja. Deus está querendo começar a entrar na sua vida para restaurar a sua forma de andar na presença de Deus. Deus vai começar a gerar em você uma fome dele, uma sede dele. Não ignore quando Deus te chamar, não ignore, porque Ele está te chamando hoje e nada pode impedir você de entrar neste lugar secreto. Senhor, resgata as nossas famílias, resgata os filhos que não são convertidos, resgata, Senhor, esposos, resgata, Senhor, esposas. Pai, resgata aquilo que foi roubado hoje, Senhor. Resgata pais, mães, resgata agora, Senhor,
Senhor. Nós declaramos que os nossos filhos não são para calamidade. Os nossos pais não são alvos de tragédia. Nós declaramos hoje um resgate familiar, como nunca pensávamos desfrutar neste tempo. Libertação e cura. Você que precisa de libertação e cura. Libertação e cura. Libertação e cura. Apresenta diante do Senhor a área agora. Libertação e cura. Hey! Libertação da incredulidade. Libertação de depressão. Libertação de angústia, de ansiedade. O Senhor está rompendo laços de ansiedade hoje. Ei, Shabakadarabalabacai. Seja visitada por Deus agora. 2 mulheres de ansiedade. Shabakadarabalabasherekandaladarabalabacai. Ansiedade. Nós declaramos que nós não somos um povo cativo. Nós não somos escravos do medo. Nós somos chamados como povo ousado. Pai, derrama sobre nós ousadia e intrepidez para avançar. Rei, achorebadarabalabasherekandaladarabakai. Fique de pé um instante. Quando Deus está trabalhando, nós precisamos aprender a aquietar o nosso coração. Nós precisamos aprender a confiar nele. Sabe por que muitas vezes nós ficamos desesperados ou desesperadas com algumas situações? Porque nós achamos que Deus não tem o controle da nossa vida. E Ele está dizendo que Ele vai ser exaltado na sua vida. Todos vão ver o que Ele fez.